Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. Nossa entrevista hoje é com Marcelo Lima, ele que é gerente executivo do INSS em Alagoas. E o nosso assunto, inicialmente, é o fim da prova de vida para aposentados e pensionistas e outras pessoas que recebem benefícios do INSS. É o fim da prova de vida anual e presencial. Bem, Marcelo, é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. Seja bem-vindo. Portanto, eu pergunto, já é automática essa suspensão pelo INSS? Obrigado pelo convite mais uma vez participar do programa, né? Desta feita agora na gerência executiva aqui em Alagoas. E certamente essa notícia que vamos passar, ela é de tamanha importância, até porque realmente agora não mais o segurado faz a prova de vida. E sim o INSS é que tem essa obrigação. Né? Desde o último dia 3 de fevereiro, nós temos as portarias, a legislação a partir do próprio Ministério, né, do Trabalho e Previdência e da presidência do INSS, tendo essa condição que é terminantemente proibido fazer qualquer tipo de suspensão, bloqueio em benefícios por não fazer prova de vida. Tá? Proibido, não pode. Agora, como é que vai funcionar isso? O próprio INSS, a partir de busca ativa, por exemplo, vai numa condição, o cidadão, quando ele vota, o cidadão, quando ele faz um recadastramento, quando ele vai até o SUS, quando ele se vacina, quando ele pega um documento, faz uma nova versão de um documento, cria uma segunda via, né? Tudo isso esses dados estão cruzados, de acordo com a portaria, o INSS tem até o final deste ano, 2022, justamente para adequar, né, toda essa condição para fazer essa busca ativa e dessa feita fazer prova de vida. Não vai mais precisar que o cidadão vá até o banco fazer, que o cidadão, enfim, por procuração, etc. É bom salientar que a prova de vida, ela continua. Muita gente está dizendo, a prova acabou, não. Ela continua sendo obrigatória. Só que essa obrigação passou do segurado para o INSS. Então, de forma muito Pois é, Marcelo. corajosa, vamos dizer assim. Pois não. Pois é, passou do segurado para o INSS. Nesse caminho, digamos assim, existem muitas fraudes ainda sendo cometidas contra o sistema da Previdência. Mas aí eu perguntaria inicialmente que estrutura está sendo montada para substituir, né, o aposentado, o pensionista ou outra pessoa que receba um benefício diferente para fazer a sistematização da prova de vida anual. Pois não, na verdade, olha só, o percentual de pessoas que não registravam a certidão de óbito, que é o caminho inicial para acessar o benefício, era muito pequeno, é menos de 1%, era 0,00 alguma coisa. Então, imagine, o primeiro momento é, uma vez que há o registro da certidão em cartório do falecimento, o cartório tem até 24 horas para informar o INSS. Então, o número de fraudes aí já cai muito demasiadamente, porque 24 horas, se o cartório não fizer o que aconteceu, o cartório pode ser responsabilizado. Então, de fato, a decisão, né, da Previdência, a decisão do Ministério, a decisão do Presidente da República em tomar a iniciativa de fazer, é porque o cômputo é muito pequeno. E nessa margem ainda de prova de vida, ou seja, além de ter o seguinte, faleceu, certidão de óbito. Quem deixa de fazer? 0,000 alguma coisa, é um número muito pequenininho. Esse pequenininho é que a Polícia Federal, em conjunto com o INSS, vai tomar conta. E de fato, né, de um jeito ou de outro, o cidadão precisa ir além dos convênios. Vamos supor que o INSS for busca ativa, aí um telespectador nosso que está acompanhando a gente, tem internet lá, mas às vezes ele não assiste ou então não vai até algum lugar para fazer. Nós temos convênios e vamos fortalecer isso com a saúde, por exemplo, os agentes de saúde que vão até esses interiores, os sítios mais distantes e conseguem fazer, se for o caso, se não houver o encontro da busca ativa, nós vamos ter essa parceria, os Correios também, ou seja, até o fim do ano temos essa estrutura já delimitada para esses casos específicos, né? Os hospitais também, públicos ou privados, que tem as pessoas que estão lá internadas e que não têm ainda nenhuma situação de realização de busca ativa. Então é um trabalho bem organizado, um trabalho que está sendo estudado e foi estudado antes também, com muito cuidado, para não haver prejuízo. O que é mais importante é você não tirar o direito desse segurado receber o seu benefício, uma vez que não tivesse a certeza que ele está vivo ou não. É muito mais provável que ele estivesse vivo, né? E é importante também, nesse mesmo sentido, explicar à população que não tem a condição, o INSS não vai até a residência de ninguém para perguntar se alguém está vivo ou não, e se for o caso, ele faz via, né, essa condição por avisar, por marcação, então não é uma condição
geral e absoluta, para evitar fraudes, para que as pessoas cheguem até, enfim, até a residência. Olha, é prova de vida. Pra você tem uma ideia, é tão complicada essa condição, as pessoas se aproveitam muito nas redes sociais. Denúncias recentes de prova de vida virtual, bandidos se passando pela Previdência, dizendo, olha, nós não encontramos o senhor na busca ativa, clique aqui e confirme. E coloca o CPF dele, coloca o número do benefício para dar uma certeza. Só que é tudo fraude. É para roubar, por exemplo, a senha. Tire uma foto do seu cartão frente e verso e coloque aqui para confirmar que o senhor está vivo. Gente, por favor, olha que fraude. O INSS jamais vai fazer isso, nenhum banco faz isso, então todo cuidado é pouco. Por isso, nós agradecemos de novo a oportunidade de estar aqui esclarecendo a população. Prova de vida não existe por conta do segurado. Prova de vida é por conta agora do INSS. Qualquer coisa diferente disso, desconfie que pode ser fraude. Marcelo, por que os funcionários públicos federais não foram incluídos nessa nova modalidade, não é, de prova de vida, digamos assim? Nesse caso, né, os servidores públicos, enfim, também vão ter essa mesma condição. Agora, o governo federal, basicamente, os benefícios são pagos pelo próprio INSS, né, aposentadorias e pensões, basicamente, já funcionam. Os demais segurados, ou seja, que sejam aposentados por outros regimes, cada regime vai ter uma condição específica, né, uma decisão específica, mas tenho certeza que todos vão seguir, né, essa condição, todos vão seguir, né, vamos dizer assim, essa modalidade, até porque isso é muito bom para o segurado, né? Imagine um idoso que antes tinha que ir até uma repartição, um banco, fazer uma procuração, agora não mais precisa. O INSS é que tem que tomar essa providência. E como eu disse, só em casos excepcionais, até porque tem situações em que o próprio cartório tem 24 horas para informar. O próprio banco também tem essa condição. Talvez a população não saiba, mas os bancos que têm contrato com o INSS para ofertar o pagamento a esse segurado, porque é feito um pregão da folha, é vendida essa folha, como acontece nos estados e municípios, o INSS não é diferente. No contrato está constando que se por acaso houver um pagamento para alguém que já faleceu, é o banco que vai arcar com essa consequência. O Estado, a União, não vai ter nenhum prejuízo. Então, mais um parceiro nessa condição para coibir fraudes. Então, é um cuidado muito grande. E mesmo assim, quando acontece, ainda tem a Polícia Federal para fazer as averiguações, as denúncias que vêm ocorrendo e vão acontecendo, e a tendência é que isso caia, né? Zerar é um sonho de todos, mas isso fique numa condição que a polícia vá e tome conta, né? Essa é a ideia geral. Então, prova de vida, de forma resumida, não é mais obrigação do segurado, é obrigação do INSS, que faz a partir de busca ativa. E o que é isso? Só repetindo, toda vez que o cidadão usar qualquer serviço público do município, do estado ou do governo federal, e em todo o Brasil, nesse caso, já vai servir como prova de vida. Ele entrar no aplicativo e validar os dados dele no aplicativo Meu INSS ou em qualquer outro do GovBR, também já serve como prova de vida. Ele vai ao banco sacar o dinheiro, colocou a posição da digital, prova de vida. Então, isso, nesse caso, é uma preocupação a menos que tem que ter se segurado. Detalhe final, olha só, tem pessoas que ainda vão receber no extrato, você que é aposentado e pensionista e acompanha o programa, né? Olha só, no extrato de pagamentos aparece, sua prova de vida vai ser tal dia. Vai continuar nesse caso, porque já está no próprio sistema, né? Já estava programado. Então, Né? para tirar isso, vai ser aos pouquinhos. Essa imagem vai sair aos poucos. Por conta de uma programação pré-existente. Perfeito. Mas não, ia ser pro ano todo, né? O beneficiário não tem mais essa obrigação de ir ao banco e fazer efetivamente a prova de vida. Perfeito. A informação, como você acabou de dizer também, está programado por ano inteiro, ou seja, é um programa, né, um software computador, que programa o ano inteiro isso. Então, ele vai ser desprogramado aos poucos para evitar nenhum tipo de transtorno, mas se por acaso acontecer no seu documento de recebimento, extrato, aparecer lá, sua prova de vida será tal dia. Vá nesse dia, especificamente despreocupado, não precisa, vá que eu falo, receber seu dinheiro e não fazer prova de vida, porque é o INSS que faz e qualquer coisa diferente disso é golpe, gente. Olha, falou em prova de vida, é o INSS. Qualquer coisa diferente, se você ouvir, desconfie, porque não é algo legal. O que é legal? O INSS é quem faz, ponto. Por mais convincente que seja a mensagem, a ligação ou a condição até presencial, se alguém for abordado, desconfie. Diga, tá, muito obrigado, já fiz. E vai embora, ponto. Só pode ter os dados. Uma coisa muito importante, gente, não passe seus dados em qualquer lugar.
né? Olha só, as Ainda é pessoas comum, participam de Marcelo, sorteios. os segurados passarem, os aposentados, notadamente, passarem dados para pessoas indevidas, até mesmo nas agências bancárias. É muito comum, olha, infelizmente, sabe por quê? As pessoas são, eu costumo entender isso, né? Elas pensam que as pessoas são iguais, honestas, decentes, que querem realmente ajudar. O princípio da boa-fé, ele cabe, e principalmente na maioria das pessoas. Elas não imaginam que alguém que está naquele lugar tem a má fé de querer, ao invés de ajudá-la, prejudicá-la. Então isso acontece, às vezes a pessoa, não, deixa eu lhe ajudar aqui. Ó, seu cartão está meio apagadinho, me empreste aqui para eu olhar e tal. Nesse momento ele tira uma foto, ele anota o número, ele faz algo que vai prejudicar a pessoa. Então acontece não só presencial, mas virtualmente é o que mais acontece. Por quê? Porque eles têm um banco de dados, que eles roubam esses bancos de dados. E a partir daí colocam, olha, a senhora é dona Goleta, tá tudo bem. A senhora mora em tal lugar, rua tal, número tal, CPF é tal, o seu gatinho chama-se Mimi. Até isso eles sabem, eles fazem um geral, pegam nas redes sociais, a pessoa também tem, se descuida e coloca todas as informações, e o golpista está aí para isso, né? Então, qual é a dica? Não repasse nenhuma informação. Se for algo pessoal, não coloque nas redes. O horário que você sai, o horário que você chega, para onde você vai, onde você vai. As redes são suas, claro, não vou aqui colocar e dizer, ó, faça ou deixe de fazer. É só dica de segurança para você que é aposentado, pensionista e em forma geral, né? A rede social é importantíssima, tem que existir, até para comunicação, claro, mas também de forma segura, que não vai trazer para você prejuízo, né? E sim benefícios com a informação que você receba. Marcelo, é muito comum também, né, pelo telefone, se receber sugestões de aplicações, de empréstimos. Tudo isso é feito de uma maneira, digamos assim, suspeita, no mínimo, não é? Verdade. E essa condição específica, como eu falei agora há pouco, por esse roubo de dados que é feito, né? O banco de dados, inclusive, às vezes, as pessoas têm até essa ligação específica, tem gente que rouba do próprio banco. Os bancos também são vítimas disso, né? Na verdade, esse banco de dados fica, ele é compartilhado com os bancos uma vez que há o pregão, e como eu disse, a polícia está sempre linkada nisso, está sempre sendo acionada para isso, investigando para que isso não aconteça, né? Mas as pessoas, às vezes, quando se deparam com uma condição como essa, devem fazer o mais rápido possível um boletim de ocorrência, que pode ser virtual, né, no boletim virtual, né, você pode fazer, entra no gov.br, com a mesma senha do aplicativo Meu INSS, você consegue também fazer o seu boletim de ocorrência virtual, né, não precisa nem sair de casa também, e isso ajuda muito, porque quanto mais dados chegarem, mais fácil vai ser para a polícia investigar e tirar de circulação esses criminosos. Marcelo, nós falamos sobre umas condições, né, de a pessoa se adequar a essa nova forma de prova de vida, que agora o INSS vai aos beneficiários. As pessoas que trocaram de nome por algum motivo, não é? Por uma questão de gênero, por ter casado e adotado o nome, perdão, do marido, enfim, como resolver essas situações? No aplicativo Meu INSS, você tem sim como fazer o acerto de dados cadastrais. O requerimento é bem simples. Você vai ter, coloca lá o seu CPF, a sua senha do aplicativo, vai lá na barra de consulta, né? Tem uma barrinha lá que você pode digitar, pode colocar acerto de dados. Vai aparecer a opção. Quando você clicar, é seguir o passo a passo. Pede para colocar o nome, data de nascimento, confirmar os seus dados e dizer o que você precisa mudar. Aí você coloca o nome, aí junte o documento que diz isso, a nova certidão de casamento, por exemplo, que tem dizendo que houve a mudança, ou então até o retorno para o nome de solteira, se for o caso. Aí especificamente você vai ter uma foto disso, junta, né, dentro do próprio aplicativo, e a partir daí aguarda que o INSS faz a modificação e pode ser tudo acompanhado pelo próprio aplicativo. Não precisa ir para lugar nenhum para fazer isso. E o que a gente explica e de fato pede é que o quanto antes fizer melhor, porque se você tiver prazo, o prazo, em média, são 45 dias para dar, vamos dizer, a resposta, até 45. Tem casos que em uma semana, tem casos que no mesmo dia. Depende muito da complexidade do pedido. Se for um E pedido só nesse, e simples, em que eu nesse possa verificar. período, Pois não. perdão interrompê-lo, e nesse Não, que é período isso. de averiguação pelo INSS de uma solicitação de mudança de dados, né, que inclui nome, qualquer outra coisa, isso o provento é preservado nesse período, não é?
Perfeito. Agora é importante demais sua pergunta, ele só vai ser preservado se ele não tiver suspenso. A pessoa, antes de haver suspensão, corrija. Vou dar um exemplo prático disso. Imagine que a pessoa casou e, de fato, vai agora assinar o nome, o sobrenome do marido, e a mulher vice-versa. O marido com o sobrenome da mulher, a mulher com o sobrenome do marido. Nesse caso, eles preferem isso. Ok, se isso aconteceu, faça um requerimento para trocar. Porque no momento em que você não faz isso, vai chegar no futuro um recadastro, algo desse tipo, que não vai bater a informação porque mudou no CPF e o benefício é suspenso. Então, uma vez suspenso, só vai tirar a suspensão depois que você corrigir. Então, qual é o correto? Não deixar suspender. Vai mudar, então você... Agora tem um detalhe. Suponha que você deu entrada e chegou com a situação do CPF, não vai haver o bloqueio, porque você já solicitou, já há um requerimento. O sistema vai olhar, olha, não, o seu Antônio, a dona Maria já pediu para corrigir. Não faça nada, nós estamos corrigindo. E o tempo de averiguação é que nós temos hoje um sistema, né? Hoje não, já há algum tempo, o SIRC, que é o Sistema de Registro Civil, que ele é integrado nacionalmente, digital, e é todos os cartórios integrados. Nós temos como fazer a verificação se aquela certidão é verdadeira ou não, né? Se há necessidade, né? Ou seja, todo um cuidado. Pode parecer algo simples, mas não é. Eu estou mexendo aqui não só com a condição do nome para um benefício, mas toda a condição civil, herança, em algo. Então, é algo que realmente demanda, né, uma condição muito séria de análise. Por isso que não, mas tão simples, é só colocar o nome da Silva, é só tirar o nome da Silva. Não é bem assim. Teoricamente pode parecer fácil, só que todos os cuidados são tomados, porque uma vez que nós certificamos, tem validade legal. Então, antes disso acontecer, todo cuidado é pouco. Pois bem. Marcelo, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Marcelo Lima, ele que é gerente executivo do INSS aqui em Alagoas. Bem, Marcelo, em relação ao fim da prova de vida, agora que essas empresas vão trabalhar nesse sentido, né, na verificação de dados do contribuinte e hoje beneficiário, qual é, digamos assim, de 0 a 10, saber sobre a precisão do trabalho dessas empresas? Porque o INSS vai contratar empresas para fazer esse serviço, né? Bom, na verdade, essa condição não é nenhum contrato em si, né? É uma parceria com os órgãos públicos que já existem, como, por exemplo, as secretarias municipais de atendimento à saúde, né? Então, aquele problema de saúde da família, por exemplo. Então, o contrato é não terceirizado, enfim, com quem já tem, basicamente, a condição pública, como os Correios. Os Correios chegam em todo Essa é a Brasil, prioridade, né? Essa é a prioridade. Perfeito. Mas isso não isenta o Isso. governo de contratar empresas para fazer esse serviço diante do monumental número, né, de beneficiários do INSS. A priori, para a prova de vida em si, não há essa necessidade. Por quê? Como eu lhe falei, é só 0,000 alguma coisa. Inicialmente, continua tudo como nós fazemos, sempre fizemos. O start que foi dado no serviço público foi justamente porque era algo que era demasiadamente rigoroso no seguinte sentido. Olha, como é que eu sei que o cidadão, como é que se extingue a vida civil? Com a certidão de óbito. Ora, a certidão de óbito é feita no cartório. E o cartório tem 24 horas para informar o INSS. A pergunta foi simples. Olha, me diga uma coisa. Qual o percentual de fraude, entre aspas, de pessoas que não fazem, nesse caso, esse sistema? De 100%, 0,00001%. Espera aí, então tem alguma coisa estranha. Por que eu estou cobrando justamente se eu já tenho uma certidão de óbito que me diz que a pessoa morreu e a quantidade é 0,001% que não tem? Então eu vou atacar o 0,001. O que é que eu vou fazer? Eu vou validar todos os 99% e vou apenas ficar de olho no 0,001%.
tá? Isso é uma regra, sim, que a gente coloquei. Eu coloquei de forma bem, vamos dizer assim, bem prática, né? Claro que os números são outros, 0,0 alguma coisa é só modo de dizer, mas é um número muito, muito ínfimo, e por essa razão, os casos que não conseguirmos fazer, tivermos dúvida, aí sim, nós vamos fazer, e de fato já está em andamento, temos até o fim do ano para garantir essa condição, com as prefeituras, com os estados, né, o próprio governo federal, a partir dos convênios, aí sim, como eu lhe falei, imagine um caso no interior, alguém está lá no mais distante sítio, aqui no estado de Alagoas, em qualquer lugar do Brasil. Nesse caso, temos como o Saúde da Família chega naquele município e aquela pessoa vai ser treinada para justamente fazer a coleta biométrica, tá? Mas isso, claro, com todo esse rigor, com todo esse cuidado. Então, não há em nenhum momento contratação de terceiros, isso não está no escopo, né? Pelo menos a priori, não temos essa informação para repassar do ponto de vista técnico da Previdência. Inicialmente é usar o serviço público, até para não abrir mais uma porta, né, para pessoas que possam se passar. É por essa razão que o INSS não liga para a casa das pessoas, o INSS não manda nenhuma rede social para ninguém com links, etc. Nem há possibilidade, já para não causar dúvida. Porque se fosse o caso, já imaginou, olha, não vamos contratar uma empresa para fazer isso. Aí uma empresa pirata ia chegar lá e dizer, olha, eu sou para copiar tudo, então o risco é muito maior que a fraude acontecesse, né? E de fato não há previsão para isso. Marcelo, os cartórios são obrigados a informar ao INSS sobre beneficiários falecidos, não é isso? Isso, ou é a partir de agora que isso se efetiva? Isso já existe, não é? Isso, e existe inclusive, não de agora, né? Nós temos o sistema CISOB, que é o sistema de óbitos especificamente. Antes, há alguns anos, eram 10 dias o prazo, uma vez que a informatização, né? Porém, depois que o CIC começou, em meados de 2016, é praticamente instantâneo, uma vez que entra no sistema, aquela, inclusive, como você deve saber, Dora, e os nossos telespectadores também, que há aquele número maior nas certidões de nascimento, casamento ou óbito, nós temos um código bem maior. A partir desse código é que nós temos o SIRC, que é o Sistema Integrado de Registro Civil, para óbitos, casamentos e nascimentos. Então, a partir daí, nesse caso específico, o cartório tem agora até 24 horas. Mas na prática, em regra geral, é praticamente instantâneo. Uma coisa ou outra, né? De repente, uma situação de cadastro posterior, por isso que o prazo é dilatado em 24 horas. Mas, na maioria das vezes, o sistema está funcionando muito bem e é de forma instantânea. Registrou, ele já entra no sistema, nesse SIRC, que é o Sistema Integrado de Registro Civil, que o INSS tem acesso, né, o servidor tem acesso também, e o governo federal, por óbvio, e é nesse banco de dados que nós fazemos o batimento. Então é importante demais dizer que é seguro, que é algo que foi feito, e é um avanço, né? E assim, eu fiquei muito feliz quando nós divulgamos que a prova devida agora é por conta do INSS, porque eu ia sempre às mídias, sempre à imprensa, comunicar, olha, a regra mudou, tem um calendário, o calendário é dia tal, o calendário é dia qual. E muitas pessoas confusas, eu não fiz porque a pandemia não deixou. E confundia Pronto, também, agora, até no sentido de informar, a população beneficiária ficava confusa, né? exatamente, não sabia, eu faço ou não faço, é para fazer, eu vou ter meu benefício, porque antes acontecia o seguinte, era uma coisa que a pessoa ficava sem receber. Olha só, está marcado para que você faça a prova de vida no mês de janeiro. Aí até um mês depois, até fevereiro, não bloqueava, dava-se 30 dias de prazo aí. Depois disso era bloqueio. Como é que a pessoa ia saber? No pior momento, quando chegasse para receber o dinheiro. Olha que coisa terrível. Ia chegar para receber o dinheiro, não tem. Aí, prova de vida. Quando faz prova de vida, demorava ainda 48 horas, 72 horas para aquele dinheiro chegar. E o dinheiro que estava comprometido para pagar a feira, para pagar o aluguel, para sobreviver. Porque nós sabemos que o benefício previdenciário é usado para sobrevivência. Né? Eu acredito, né? Eu tenho como, assim, entender que você que recebe benefício é para sobrevivência. Ninguém vai investir na Bolsa de Valores, não é isso. Nós temos a convicção que é um programa social, que é algo que realmente fomenta e ajuda as famílias. Por isso que é importante haver contribuição, é importante que o agricultor, a agricultora confirme essa condição de subsistência, o pescador artesanal, porque vão ter acesso a esse benefício. Números são importantes, a gente tem que sempre colocar. Pra você ter uma ideia, a folha da Previdência só aqui em Alagoas passa de 600 milhões de reais todo mês. São 554 movimenta a mil economia alagoanos. de uma maneira substancial, não é? 554 mil pessoas que recebem benefícios em Alagoas. Se
você colocar em média, eu sempre faço essa conta, né? 4 pessoas por família em média, você tem aí mais de 2 milhões de pessoas que vivem diretamente da Previdência em Alagoas. É mais do que o FPM, na maioria das vezes, para muitos municípios aqui em Alagoas. Então, esse peso, vamos dizer assim, num sentido de responsabilidade, faz com que a Previdência cada vez mais se aprimore para conseguir, primeiro, atender a demanda, né? Segundo, o atendimento, que é algo que a gente tem assim um primor muito grande, a gente fica às vezes triste com a informação, olha, está demorando para dar um resultado e tal, em razão de você ter uma condição de servidores que se aposentam, do próprio contexto também pandêmico, que não deixou de existir, e isso faz diferença, né? Mas os segurados tenham certeza que a Previdência, em todo o Brasil, e mais notadamente aqui em Alagoas, busca o mais rápido possível atender a demanda. Não é por malvadeza do servidor, não, tá? Não pense assim, tenha carinho com ele, não é isso. É porque a demanda é muito grande e o número de servidores ainda é pequeno, mas vamos lutar para que isso mude o mais rápido possível. Marcelo, como será a prova de vida, né, para pessoas, digamos assim, muito idosas ou com a saúde frágil, que não voltam, não têm CNH e que por algum motivo também não se vacinam, que infelizmente acontece, né? Infelizmente, é porque não tem, na verdade, de repente, o curador, né? Nesses casos, os maiores que não têm essa condição, existe o curador, a curatela. Então, por curatela, o curador pode fazer a prova de vida, né, e esse curador também vai ser rastreável. Numa situação hipotética, vamos colocar aqui que essa pessoa que você falou, o idoso, que está acamado, que não tomou, infelizmente não tomou a vacina, né? Não por culpa dele, porque se ele tivesse a consciência, tomaria. Mas às vezes o curador não tem, né? Infelizmente ele não teve a sorte de ter um curador consciente, né? Mas enfim, é o que ele tem, vamos respeitar. Nesse caso específico, é um fato que ele pode, inclusive, né, de fato, a Previdência, aí sim entram os Correios, entra a saúde da família, só nesses casos. Nos hospitais também a pessoa pode estar internada, né? Então há uma verificação da entrada no internamento, ou medicamento até. Essas pessoas, essa questão da rastreabilidade ela é muito ampla, e eu creio que já deu certo, e vai dar muito mais, por um detalhe simples. Você acabou de dizer, olha, a pessoa está acamada, é doente, ela recebe o benefício. Ok, mas ela precisa de remédio, né? E o remédio tem que ser pego no CPF dela. Uma vez que do SUS, por exemplo, que ela apareça numa receita para buscar, o curador foi buscar isso, o procurador Marcelo, foi buscar, mas nesse já é a caso, prova de se ela vida. não tem um curador, não tem ninguém, o INSS pode ir, há a possibilidade de ir à residência dessa pessoa para fazer, por exemplo, a biometria? Sim, mas aí é via convênio. Quem vai, por exemplo, os Correios, uma vez que haja essa possibilidade, ou se for no local onde tem agência, o servidor do INSS vai sim, de forma identificada, de forma clara. Agora, por exemplo, uma vez que ela não tenha curador, basicamente o benefício já está errado, já tem alguém, enfim, não vou supor isso, mas teoricamente má fé. Uma vez que não tenha curador, ela não tem consciência por si, vai chegar um momento em que o benefício vai ser recadastrado. E nesse recadastramento pode ser até que o golpe seja visto aí, né? Enfim. Mas nesses casos a resposta é sim. Há a possibilidade, no caso de um convênio, como ele disse, até o fim do ano, os convênios, e no local onde você tiver a agência da Previdência, de forma identificada, de forma geral e com método. Vai funcionar, a ideia geral é que funciona assim. Primeiro, uma primeira visita para que a pessoa identifique o servidor. E no segundo momento que ele confirma que é servidor, é que ele permite a entrada. Então não é chegar assim, olha, eu sou servidor, eu vim aqui saber se fulano existe. Não é assim. Olha, eu sou servidor, a família está aqui, esse é o contato do INSS, ligue para esse 135, confirme no site a minha existência enquanto servidor. A pessoa confirma isso, aí sim, esse servidor faz a prova de vida. Como serão casos muito, vamos dizer assim, pontuais nessa condição, porque geralmente as pessoas, quando dá qualquer situação de necessidade de curador, a família busca. Porque não é só a Previdência, é para tudo, para os bens materiais, para a condição de saúde também, para conseguir médico, etc. Tem que estar em dia. Então, vão ser casos muito raros e quando acontecer, aí sim, como de fato aconteceu na pandemia o servidor ia. Né? A pessoa podia agendar, basicamente, pessoas acima de 80 anos que não tinham condições de deambular, o INSS ligava 135 e o INSS mandava o servidor com esse rigor que eu lhe falei. Primeiro, identifica que é servidor pela matrícula e depois disso é que permite a entrada, para evitar justamente alguém que se passe, né, pelo INSS, etc. Né? Não há farda, inclusive, tem gente que tem farda. O INSS não usa farda. O crachá é apenas com o número da matrícula, que ele vai ligar para 135 para confirmar a matrícula e conferir o cara crachá.
né? Tem situação, inclusive, de audiodescrição. Audiodescrição que é fundamental, né? Acessibilidade para tudo. Então, audiodescrição até para as pessoas com deficiência. Pois bem, vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. É já já, só um minuto. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o gerente executivo do INSS em Alagoas, Marcelo Lima. Marcelo, sobre os benefícios em geral do INSS. Há duas aposentadorias aqui, e pensão especial, que talvez não seja do domínio público, não é? Aposentadoria especial, o que significa na prática ter uma aposentadoria especial, como também uma pensão especial aos portadores da síndrome da talidomida. Pois não. Nesse caso específico, são benefícios criados por legislação específica. A mais recente delas, essa questão de ser especial, porque são casos realmente que demandam, né, do governo um olhar diferenciado. Como tivemos, infelizmente, né, as vítimas, né, do Zika vírus, infelizmente, as crianças que nasceram, né, com deformidade, né, e a microcefalia, e em razão disso foi criada uma pensão especial às crianças vítimas da microcefalia. Essa pensão no valor de um salário mínimo, com 13º, vitalícia para essa criança, né, a mãe recebe. É um benefício da Previdência, uma pensão especial, como o síndrome da talidomida também, né? Essa droga que criou e causou deformidade nas pessoas em um período de tempo, e foi descoberto que era em razão dessa droga. Por essa razão também há um benefício especial para essas pessoas, independente de contribuição, né? Independente de haver contribuição, por isso que esse nome especial é colocado esse benefício. Contribuindo ou não, ela provando que é vítima, nesse caso vai ter acesso a esses benefícios. Tem outros e também, como ela né? deve, Os heróis da Copa de a 62. Mãe, os pais, perdão, devem interrompê-lo, devem proceder para garantir esse direito. Hoje, inclusive, eles podem ligar para 135 e esse atendimento é presencial. Hoje não, né? Desde sempre, desde que o benefício aconteceu, esse benefício não, até por uma condição, né, de você ter uma agilidade maior, de você ter uma condição de não trazer transtornos, porque já existe a condição da deficiência, imagine, para o transporte, né, para a mobilidade. Então, nesse caso, decidiu-se esses benefícios especiais são feitos de agendamento presencial. Você não faz no aplicativo. No aplicativo até é possível, mas preferencialmente a pessoa liga e agenda tal dia e tal hora na agência mais próxima, mais acessível à pessoa. Então, esse pai, essa mãe, que, enfim, tem o direito, né, a criança, infelizmente, nasceu com a síndrome e em razão da Zika vírus, as vítimas, nesse caso, ligam e agendam a data. Tanto talidomida como eles, como vítimas de hemodiálise de Caruaru, como os heróis da borracha, como várias outras benefícios especiais que foram criados em razão de circunstâncias e o governo, enfim, cumpre, né, com esse objetivo social. Mas não é do social, é da Previdência. E leva esse nome especial porque não há necessidade de contribuição. Contribuindo ou não, a pessoa passa a ter direito, uma vez que faça o requerimento, claro, e se comprove. Isso a partir de perícia médica, avaliação, aí sim vai ter acesso ao benefício. Na questão do segurado especial, pode-se incluir aí trabalhadores rurais que não tenham, digamos assim, sem utilização de mão de obra assalariada no trabalho que ele desenvolve no campo?
Pois não, nesse caso vamos separar o nome especial das categorias. Esse que nós falamos agora, o benefício, é especial em razão de não haver contribuição, de ser pontual, e o outro especial também tem a ver com contribuição, né? Mas são chamados agricultores, agricultoras, e são em razão de trabalharem em regime de economia familiar. Então, o agricultor, não é todo agricultor que tem direito ao benefício previdenciário sem contribuir. É aquele agricultor familiar, é aquele que subsiste daquilo que ele planta. O que planta come, o que come planta. O que pesca come, o que come pesca. O que caça come, come caça. Ou seja, ele vai subsistir daquela atividade. Se ele provar que faz isso por 15 anos, e o homem com 60 anos de idade e a mulher com 55, eles vão se aposentar sem necessidade de haver contribuição. A Constituição ampara essas pessoas. Por isso tem um nome especial. E um terceiro especial, né? Haja especial. E um terceiro especial é aquele exposto a um risco. E é chamado especial porque ele se aposenta mais cedo. Com 15, 20 ou até 25 anos de exposição ao risco, ele pode se aposentar. Então, eu tenho a aposentadoria especial de exposição a risco. Eu tenho o segurado especial, esse que trabalha, que vive, né, do que come, do que planta para poder sobreviver. E tenho as pensões especiais. O especial só vai variar aqui de acordo com cada circunstância. O importante é que todos estão, vamos dizer assim, resguardados e têm o direito a receber o benefício, que é o mais importante. Marcelo, na questão estrutural do INSS por todo o país, sobretudo nesse período da pandemia, se avolumou, né, a quantidade de demandas. E aí eu vou tocar no assunto, no setor que é a perícia do INSS, que apresentou muitos problemas nesse período. Como está a estrutura da perícia aqui em Alagoas para atender a essa demanda? Excelente pergunta, até porque tem pessoas que não sabem, mas desde 2019 a perícia não é do INSS. Então, infelizmente, não tem nem como lhe dizer, vou responder sua pergunta, uma vez que, de 2019 em diante, a perícia médica não é mais perícia médica do INSS, é perícia médica federal. Hoje eles têm uma carreira de Estado e respondem ao ministro do Trabalho e Previdência. Eles não são ligados ao INSS. Então, quem define a agenda não é o INSS, quem define o atendimento é o INSS. O INSS é parceiro, porque oferece o espaço para que eles atendam, oferece o servidor para fazer a parte administrativa, mas quem define a agenda, quem define como atender, quem define quem vai atender, ou como vai atender, é a própria perícia médica em razão de serem subordinados a outro ministério. Então, nesse caso, não teria competência, vamos dizer assim, para falar sobre perícia médica. O que eu posso dizer é que as regras dão direito a quem é incapaz, em razão da sua atividade, por mais de 15 dias ele não pode exercer. E, do ponto de vista também administrativo, quando você liga para 135, quando você faz no aplicativo a marcação dessa perícia, teoricamente o resultado é para sair no mesmo dia. Quando isso não acontece, aí sim, você vai ligar para 135 e marcar um acerto pós-perícia, para verificar o que foi, se foi um dado cadastral que estava faltando, e vou pedir Vênia para explicar por que isso acontece. Antes, funcionava assim. Quando a pessoa tinha um dado incoerente, exemplo, ele tinha um endereço faltando algum caractere, ele tinha o nome da mãe estava faltando uma letra, o nome dele estava trocado, nem marcava. Ele primeiro marcava para consertar aquilo e depois fazer a perícia. Gente, isso causava um transtorno muito grande, por quê? Por um lado era bom, porque quando ele fosse fazer a perícia estava tudo certo. Por outro, ele para corrigir perdia tempo, ele está precisando, ele tem que sobreviver, ele está incapaz e precisa do dinheiro. Né? Então o que foi feito? Não, vamos deixar passar sim, ele faz a perícia, que é mais importante, corrige, que é mais rápido, e se for o caso tem acesso ao benefício. Então é por isso que acontece. Nesse ponto eu posso tranquilamente, porque é administrativo, né? Mas do ponto de vista de condição de atendimento, aí eu posso inclusive marcar, convidar aqui, se for o caso, né, o representante da perícia médica em Alagoas, aí sim a gente tira essas dúvidas. Mas por enquanto, ou seja, o meu limite é administrativo, porque perícia médica, repetindo, não é do INSS. É perícia médica federal, atende todos os órgãos, não só o INSS. Uhum. Como a pessoa pode saber se tem direito ao auxílio-doença? Porque pode achar que tem direito e na prática não ter, ou uma situação inversa. É tão comum isso, olha só. Aí vamos lá. Primeiro que o nome agora, né, e de forma muito coerente, mudou para auxílio por incapacidade temporária. Antes era auxílio-doença. Aí a reforma da Previdência de 2019 mudou para auxílio por incapacidade temporária, que é o mais correto. Porque não é a doença que dá direito, é a incapacidade que a doença causa.
Numa prática, eu costumo dar sempre esse exemplo. Imagina um locutor de rádio, não é, que ele levou uma topada e quebrou o dedo. E a partir daí, ele pediu licença, né, e pediu um tempo, porque precisou de 25, 30 dias para que o pé ficasse bom. E deu entrada no benefício na Previdência. O benefício provavelmente pode ser indeferido, porque ele não fala com o dedo do pé, ele fala, obviamente, com a voz. Ele podia muito bem. Caros ouvintes, estamos aqui no programa de hoje. Não vou fazer o programa porque quebrei o dedo do pé. Não ia fazer muito sentido. Ou seja, a atividade dele, especificamente, era rádio. Ele não era corredor, ele não era do correio, ele não era um vendedor de loja. Ele podia fazer por telefone o programa, né? Então, nesse caso específico, é a incapacidade. Sempre perguntam isso. Olha, a doença tal dá direito? Eu disse, se o senhor ficou incapaz com a doença tal, provável por mais de 15 dias, provavelmente vai dar direito. Então, não é uma condição de encaixe da doença. É a doença causando a incapacidade. Porque uma gripe é uma doença. E ninguém pega benefício por gripe, né? Infelizmente, nesse caso específico, em alguns casos excepcionais, passa de 15 dias. Mas uma gripe comum, em uma semana, no máximo 10 dias, então, o a pessoa está auxílio, bem. né? Como? O auxílio, então, pode ser repetir, por favor? prorrogado. Ah, sim, uma vez que a pessoa não fique bem, imagine que inicialmente ela achava, eu entendia que em 40 dias estava bem para voltar ao trabalho, mas infelizmente não aconteceu isso. Ela pode, antes da perícia terminar, ligar para o telefone 35 ou no aplicativo do INSS e fazer uma nova marcação. Chama-se pedido de prorrogação. Aí na prorrogação, leva novos documentos e verifica se ainda precisa. E para passar o panorama completo, o que é que pode acontecer? A pessoa entrou com pedido de auxílio-doença, que hoje é auxílio por incapacidade temporária. Nesse caso, ao chegar na perícia, a médica entendeu que ele estava incapaz para todas as atividades e transforma isso em benefício por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Essa é a primeira situação. A segunda é, não, ele não pode voltar para a atividade que tinha. Vamos reabilitá-lo. Encaminha para a reabilitação profissional, ele fica recebendo, né, o valor da mensalidade dele, ou seja, o valor do benefício, até que ele faça um curso, em razão do INSS ter convênios com vários cursos. Sistema S, né? Senac, Senar, enfim, todo o Sistema S para ofertar cursos e também com particulares. Uma outra possibilidade é a alta. Ele está lá, olha, o senhor ficou no período anterior, mas agora está de alta, o senhor pode voltar, né? E o principal deles é dar benefício por um período. Então, são essas 4 possibilidades possíveis que podem acontecer com esse segurado que busca o benefício por incapacidade, seja temporária, seja permanente, seja alta, seja encaminhar para a reabilitação profissional. Eu coloco essas questões relacionadas à doença, auxílio-doença, porque a pandemia deixou um saldo negativo, digamos assim, para grande parte dos trabalhadores, né, em geral, porque as sequelas da Covid incapacitam muita gente. E, nesse sentido, é uma situação difícil, por exemplo, que tem doenças que não são aparentes, né? Tem doenças que têm a ver com a saúde mental das pessoas, né? Essas questões também podem ser consideradas, Marcelo? Sim, isso é, assim, é algo muito preocupante, porque tem causado realmente, não só no mental, no físico, mas principalmente no mental das pessoas. Uma vez diagnosticado e seja incapacitantes, benefícios, essas pessoas vão ter. Agora, é bom lembrar que há necessidade de contribuição. O auxílio-doença, todo benefício previdenciário, ele é contributivo. A exceção que falamos agora há pouco seria aquele especial, segurado especial, que trabalha na roça, enfim. Esse, por condição legal, basta provar o exercício. Mesmo assim, tem que ser 12 meses antes da doença. Então, nesse caso específico, né, é importante dizer que as pessoas... Suponham que alguém que está acompanhando a gente agora, infelizmente, foi vítima, né, da Covid-19, e a partir daí teve uma sequela. Mas ele nunca contribuiu. Infelizmente, não vai ter o benefício. Só se a sequela for assim, muito grave e que o incapacite de forma por mais de 2 anos. Se o grupo familiar tiver uma renda até um quarto do mínimo, ou menos que isso, ele pode tentar um benefício assistencial da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência. Mas na Previdência não há essa possibilidade, né? Infelizmente, ou nesse caso para ele, né, não vai ter acesso a benefício previdenciário se não houve contribuição ou prova de efetivo exercício. Marcelo, eu tenho que comunicar que, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. E aí, as suas considerações finais nesse restinho de 1 minuto do nosso programa. É só agradecer mais uma vez o convite, dizer que qualquer outra dúvida, não deu tempo aqui, você pode ligar 135 de 7 da manhã às 22 horas, de segunda a sábado,
o aplicativo Meu INSS 24 horas no ar e também a Elo, que é a nossa atendente virtual que está no aplicativo, nem de senha precisa. O nome e o CPF, você tem suas dúvidas. E o INSS não liga para ninguém, não manda link para ninguém, desconfie, essa é a palavra. E mais uma vez agradecer a você e, claro, pelo convite, e estou sempre à disposição. O INSS em Alagoas, no Brasil, está sempre disposto a colaborar e garantir que o segurado tenha acesso aos seus direitos, minha amiga. Muito obrigado, uma excelente semana. Eu que agradeço a sua participação mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.